Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Na semana passada, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo promoveu uma audiência pública com a participação de diversos secretários da Fazenda, inclusive do meu estado, o Amazonas, para discutir a controvertida questão das alíquotas interestaduais do ICMS, à luz chamada da guerra fiscal. O tema principal abordado foi o projeto de resolução do Senado número 1 de 2013 e o convênio 70 do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, cujo coordenador também participou do debate. Quero ressaltar a importância da retomada das discussões que estiveram muito ativas em 2003 no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos e depois perderam fôlego antes do surgimento de dificuldades de entendimento entre os Estados. Acho que é chegada a hora de dar uma definitiva solução a esse problema, que, na verdade, vem se arrastando nesta Casa desde 2011. Preocupa-nos o encaminhamento que está sendo dado à definição das alíquotas interestaduais dos bens de informática, com 7% para a Zona Franca e 4% para o resto do país. Nos últimos dias, mantivemos contato com diversas empresas que atuam nesta área no polo industrial de Manaus. E o que eles nos disseram nos obriga a fazer uma alerta a esta Casa sobre a necessidade de estudos mais aprofundados e mais precisos sobre a efetiva perda de competitividade para esse dinâmico setor na Zona Franca de Manaus. Não é possível simplificar o cálculo das perdas tão somente multiplicando pelo custo de produção os 5 pontos percentuais que diferenciam a alíquota de hoje, de 12%, para a projetada nova alíquota de 7%. Há outras variáveis que interferem nesse cálculo, tais como o câmbio e seu efeito sobre as importações das matérias-primas, assim como os demais custos incidentes sobre os diversos itens da cadeia produtiva. Ao alertar para a necessidade de prudência na definição de item tão essencial à manutenção da competitividade dos produtos de informática da Zona Franca de Manaus, tenho em mente o risco do aumento do desemprego e da queda de renda dos trabalhadores daquele setor industrial. Senhor presidente, a Zona Franca de Manaus já está enfrentando severas dificuldades resultantes da crise econômica e das duras, ainda que necessárias, medidas de ajuste fiscal que estão sendo adotadas pelo governo federal. Os jornais do Amazonas estão anunciando perdas de 15 mil empregos nas indústrias da Zona Franca de Manaus, somente no período de outubro do ano passado a abril deste ano. Pesquisa divulgada pelo IBGE indica que a produção no Amazonas, a produção industrial, registrou a maior queda desde julho de 2012, declinando 20,6% em março deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. É a 12ª taxa negativa consecutiva neste tipo de confronto. O índice acumulado nos 3 primeiros meses do ano mostrou uma retração de 17%. Infelizmente, nessa queda generalizada da produção industrial da Zona Franca de Manaus, os bens de informática estiveram na liderança com uma redução de 36,7%, em decorrência, sobretudo, da menor produção e venda de laptops, notebooks, tablets e semelhantes. Diante do quadro de tal gravidade que se reflete diretamente no aumento do desemprego nas indústrias da Zona Franca, a provável redução da já comprometida competitividade da nossa indústria de informática soa como algo incompreensível. Sufocadas pela pesada carga tributária, muitas empresas procuram se instalar na Zona Franca de Manaus
para aproveitar o diferencial tributário que eles garantem alguma competitividade. Das centenas de empresas instaladas no Sudeste que se dedicam à produção de bens de informática e de eletroeletrônicos, dezenas planejam transferir-se para Manaus como forma de sobreviver à crise. Mas elas estudam também, senhor presidente, a alternativa de se mudarem para regiões industriais do sul da China, se as condições oferecidas pela Zona Franca não forem adequadas aos seus planos de expansão. Se isso ocorrer, estaremos exportando empregos e investimentos para os países mais avançados em seus processos de desenvolvimento, emprego e investimentos que poderiam ficar em nosso país, criando renda e riqueza, sobretudo em momentos de crise como o que vivemos agora. Por todo esse quadro, nos anima a insistir na prudência quando estiver em jogo a capacidade da Zona Franca de competir e, consequentemente, de sobreviver. Muito obrigada, senhor presidente.